O castelo em que eu e meu criado tinha se empenhado em entrar pela fossa, de preferência a deixar-me passar a noite ao relento, gravemente ferido como estava, era um desses edifícios com um misto de soturnidade e de grandeza que durante tanto tempo se ergueram nos Apeninos, não menos na realidade do que na imaginação da senhora Radcliffe. Tudo dava a entender que tinha sido abandonado recentemente. Conto um Conto apresenta O Retrato Oval, de Edgar Allan Poe. Narração: Marcelo Fávaro. Instalamo-nos num dos compartimentos mais pequenos e menos suntuosamente mobiliados, situado num remoto torreão do edifício. A decoração era rica, porém estragada e vetusta. Das paredes pendiam congaduras e diversos multiformes troféus heráldicos, misturados com um desusado número de pinturas modernas, muito alegres em molduras de ricos arabescos dourados. Por esses quadros que pendiam das paredes, não só nas suas superfícies principais, como nos muitos recessos que a arquitetura bizarra tornara necessários. Por esses quadros, digo, senti despertar grande interesse, possivelmente por virtude do meu delírio incipiente, de modo que ordenei a Pedro que fechasse os maciços postigos do quarto, pois que já era noite, que acendesse os bicos de um alto candelabro que estava à cabeceira de minha cama e que corresse de par em par as cortinas franjadas de veludo preto que envolviam o leito. Quis que se fizesse tudo isso de modo a que me fosse possível, se não adormecesse, ter a alternativa de contemplar esses quadros e ler um pequeno volume que acháramos sobre a almofada e que os descrevi e criticava. Por muito, muito tempo estive a ler, e solene e devotamente os contemplei. Rápidas e magníficas, as horas voavam e a meia-noite chegou. A posição do candelabro desagradava-me, e estendendo a mão com dificuldade para não perturbar o meu criado que dormia, coloquei-o de modo a que a luz incendisse mais em cheio sobre o livro. Mas o movimento produziu um efeito completamente inesperado. A luz das numerosas velas, pois eram muitas, incidia agora num recanto do quarto que até então estivera mergulhado em profunda obscuridade por uma das colunas da cama. E assim foi que pude ver, vivamente iluminado, um retrato que passava despercebido. Era o retrato de uma jovem que começava a ser mulher. Olhei precipitadamente para a pintura e o ato contínuo fechei os olhos. A princípio, eu próprio ignorava por que eu fizera, mas enquanto as minhas pálpebras assim permaneceram fechadas, revi em espírito a razão por que as fechara. Foi um movimento impulsivo para ganhar tempo para pensar, para me certificar que a vista não me enganava, para acalmar e dominar a minha fantasia e conseguir uma observação mais calma e objetiva. Em poucos momentos, voltei a contemplar fixamente a pintura, que agora via certo, não podia nem queria duvidar, pois que a primeira incidência da luz das velas sobre a tela parecera dissipar a sonolenta letargia que se apoderara dos meus sentidos, colocando-me de novo na vida desperta. O retrato, disse-o já, era de uma jovem. Apenas se representavam a cabeça e os ombros, pintados à maneira daquilo que tecnicamente se designa por vinheta, muito no estilo das cabeças favoritas de Sully. Os braços, o peito e inclusivamente as pontas dos cabelos radiosos diluíam-se imperceptivelmente na vaga, mais profunda sombra que constituía o fundo. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada em arabescos. Como obra de arte, nada podia ser mais admirável que o retrato em si. Mas não pode ter sido nem a execução da obra, nem a beleza imortal do rosto, o que subitamente e com tal veemência me comoveu.
Tampouco é possível que a minha fantasia, sacudida da sua meia sonolência, tenha tomado aquela cabeça pela de uma pessoa viva. Compreendi imediatamente que as particularidades do desenho, do vinhetado e da moldura devem ter dissipado por completo uma tal ideia. Devem ter evitado inclusivamente qualquer distração momentânea. Meditando profundamente nesses pontos, permaneci talvez uma hora meio deitado, meio reclinado, de olhar fito no retrato. Por fim, satisfeito por ter encontrado o verdadeiro segredo do seu efeito, deitei-me de costas na cama. Tinha encontrado o feitiço do quadro na sua expressão de absoluta semelhança com a vida, a qual, a princípio, me espantou e finalmente me subverteu e intimidou. Com profundo e reverente temor, voltei a colocar o candelabro na sua posição anterior. Posta assim fora da vista, a causa da minha profunda agitação, esquadrinhei ansiosamente o livro que tratava daqueles quadros e das suas respectivas histórias. Procurando o número que designava o retrato oval, pude ler as vagas e singulares palavras que se seguem. Era uma donzela de raríssima beleza e tão adorável quanto alegre. E maldita foi a hora em que viu, amou e casou com o pintor. Ele, apaixonado, estudioso, austero, tendo já na arte a sua esposa. Ela, uma donzela de raríssima beleza e tão adorável quanto alegre, toda luz e sorrisos, e vivaz como uma jovem corça, amando e acarinhando a todas as coisas, apenas odiando a arte que era a sua rival, temendo apenas a paleta e os pincéis e outros enfadonhos instrumentos que a privavam da presença do seu amado. Era, pois, a coisa terrível para aquela senhora ouvir o pintor falar do seu desejo de retratar a sua jovem esposa. Mas ela era humilde e obediente e pousou docilmente durante muitas semanas na sombria e alta câmara da torre, onde a luz apenas do alto incidia sobre a pálida tela, e o pintor apegou-se à sua obra que progredia hora após hora, dia após dia, e era um homem apaixonado, veemente e caprichoso, que se perdia em divagações, de modo que não via que a luz que tão sinistramente se derramava naquela torre solitária emurchecia a saúde e o ânimo de sua esposa, que se consumia aos olhos de todos, menos aos dele. E ela continuava a sorrir, sorria sempre, sem um queixume, porque via que o pintor, que gozava de grande nomeada, tirava do seu trabalho um fervoroso e ardente prazer e se empenhava dia e noite em pintá-la, a ela que tanto o amava e que dia a dia mais desalentada e mais fraca ia ficando. E na verdade, seja dita, aqueles que contemplaram o retrato falaram da sua semelhança com as palavras ardentes, como de uma poderosa maravilha, prova não só do talento do pintor, como do seu profundo amor por aquela que tão maravilhosamente pintara. Mas por fim, à medida que o trabalho se aproximava da sua conclusão, ninguém mais foi autorizado a entrar na torre, porque o pintor enlouquecera com o ardor do seu trabalho e raramente desviava os olhos da tela, mesmo para contemplar o rosto da esposa, e não via que as tintas que espalhava na tela eram tiradas das faces daquela que pousava junto a ele. E quando haviam passado muitas semanas e pouco já restava por fazer, salvo uma pinçadela na boca e um retoque nos olhos, o espírito da senhora vacilou como a chama de uma lanterna. Assente a pincelada e feito o retoque, por um momento o pintor ficou extasiado perante a obra que contemplara, mas de seguida, enquanto ainda a estava contemplando, começou a tremer e pôs-se muito pálido e apavorado, gritando em voz alta: "Isso é, na verdade, a própria vida!" Voltou-se de repente para contemplar sua amada, e ela estava morta.